Fala galerinha de xadrez, tudo beleza? Ó, dando sequência aí à nossa playlist, a gente tá num match aqui que é uma das maiores rivalidades da história do xadrez. O cubano José Raul Capablanca, o prodígio Mozart do xadrez, contra o Alexander Alekhine, que aos 16 anos era o melhor jogador da Rússia. Esse match aqui tá valendo pelo título mundial, a gente tá em 1927, tá bom? Essa é a terceira rodada, a gente viu o vídeo na nossa playlist da primeira rodada. O Alekhine então ganhou, venceu. A segunda rodada terminou num empate e a gente está aqui na terceira rodada. Vamos dar uma olhada aqui o Capablanca. Nós não vamos ver todas as rodadas, tá, pessoal? São 34 partidas esse match, foram 25 empates. Mas nós vamos ver aí as principais partidas e eu vou contextualizando aí a história para vocês, tá bom? Essa é a terceira rodada então. Como eu falei, a dúvida paira no ar, né? Se o Alekhine será capaz de fazer frente aí ao José Raul Capablanca, ou será que não, né? Muita gente aí tá acreditando que é impossível, que o Alekhine não tem chances nenhuma de vencer o Capablanca, mas jogadores importantes como Emanuel Lasker, Tartakover e Richard Hatch dizem que sim, que o Alekhine tem chances. Vamos dar uma olhada nessa partida aqui, terceira rodada. Capablanca de brancas, ele abre aqui com D4. Temos cavalo F6 pelo Alekhine. O Alekhine também é um jogador da escola hipermoderna. Ele tenta controlar o centro pelas laterais, aqui pelo cavalo. A gente vai ver na continuação aqui, ó, cavalo em F3, B6, ó, bem hipermoderno mesmo, indo para um controle do centro via B7, bispo B7 via C5, tá bom? Estrutura hipermoderna do xadrez. G3, bispo B7, bispo G2, C5, roque, C toma D4, o cavalo toma D4, aqui abrindo a possibilidade da troca de bispos. Bispo toma G2, rei toma G2 e aqui D5. Agora sim indo para o centro imediatamente com o peão. Esse lance, de certa forma, deixa aqui essa casa C6 um pouco mais vulnerável. E aqui então o Capablanca continua com C4, indo para imediatamente aí desafiando o centro, o peão de D5, E6 defendendo. E agora dama em A4, cheque. A dama D7 cobrindo, e agora um lance muito interessante aqui pelo Capablanca. É claro que ele poderia trocar as damas e tudo mais, mas isso só iria, de certa forma, favorecer aí as negras no desenvolvimento aí de mais um cavalo e tudo mais. Não se conseguiria nenhuma vantagem com essa troca de damas. Então o Capablanca vai para uma ideia diferente aqui com o cavalo B5. Um lance bastante interessante. A ameaça é o lance cavalo C7, por exemplo, né? Se aqui as pretas jogam um lance do tipo... Se aqui o Alekhine jogasse bispo E7, o Capablanca poderia ficar muito bem na partida com o cavalo C7 cheque, dando um duplo. E a dama não pode capturar o cavalo porque ela está cravada. Olha que interessante. Uma possível continuação rei D8 e não imediatamente indo para a torre, mas aqui primeiro trocando as damas, né? A dama está solta aqui em A4. Então dama toma D7, rei toma D7 e cavalo toma em A8 com vantagem para as brancas, tá bom? Então por isso que cavalo B5 é um lance interessante. A partida seguiu com cavalo C6 e esse lance impede, então, o lance cavalo C7 cheque, uma vez que o cavalo está bloqueando aqui essa diagonal. A partida continua, então, com C toma D5, E toma D5, e agora as pretas têm esse peão isolado aqui na coluna D. Bispo em F4, imediatamente fortalecendo aqui a casa C7, ameaçando, então, mais uma vez, cavalo C7 com esse tema de duplo. Torre C8, não permitindo, defendendo, então... E a partida segue com torre aqui em C1, colocando então essa torre na coluna aberta, muito melhor aí do que em F1. Bispo C5 tentando fechar e a coluna C, mas agora um lance muito interessante aqui pelo Capablanca. Até se você quiser dar pausa, encontrar um lance interessante aí da posição, vale a pena, tá bom? Você pode estar pensando se é interessante jogar já imediatamente o lance cavalo C7 com cheque e tudo mais. Olha, é possível, mas você vai estar entregando duas peças aqui, no caso, o cavalo e o bispo, por uma torre, né? Você pode falar assim, mas o rei vai ter que ir para o centro, depois o cavalo E7. É verdade, pode ser que dê para jogar isso e que seja uma certa compensação por você estar entregando duas peças pela torre. Mas ainda assim não é o melhor lance da posição. Espero que você tenha encontrado o melhor lance da posição, que é o lance B4 aqui, com a ideia de realmente forçar aí a abertura da coluna C, né? Aqui a partida seguiu com bispo toma B4. Eu vou voltar aqui, você pode falar, e se tomar com o cavalo, né? Se tomasse com o cavalo aqui em B4, a gente teria então a possibilidade desse lance cavalo D6, aproveitando aí
que o cavalo não estaria mais bloqueando essa diagonal e agora a dama está cravada, né? Então aqui não é possível a captura, né, do cavalo, senão está caindo aqui a torre, ó. Né? Essa torre não pode ser capturada porque a dama estaria cravada. Então bastante bacana aqui esse lance cavalo D6. E aqui teria que ser jogado rei D8. E depois de dama toma aqui em D7, rei toma D7, cavalo toma C8, torre toma C8, as brancas teriam uma vantagem aí na posição, né? Uma vantagem material e teria um jogo interessante. Então depois de B4 não foi jogado cavalo, toma B4, e sim bispo toma aqui em B4, mas de qualquer forma o Capablanca encontra uma continuação muito interessante aqui. Primeiro então, né, quem é o defensor aqui do bispo de B4 é o cavalo, né? Então aqui o Capablanca elimina o defensor do bispo de B4 com torre toma C6, torre toma C6 e dama toma B4. Então nessa posição o Capablanca conseguiu aí 2 peças menores por uma torre, né? Tá com um peão a menos, então tem ligeira vantagem aí material, mas esse rei está no centro, a posição é muito interessante aqui para o Capablanca. O Capablanca jogando aí para vencer mesmo, né? Jogando de forma bem agressiva. Cavalo E4, cavalo D2, desenvolvendo então, né, essas últimas peças aqui que não estavam desenvolvidas. Cavalo toma D2, dama toma D2. Roque, finalmente então, o Alekhine conseguiu dar roque. A torre D1, então imediatamente atacando aqui essa fraqueza, né? O peão de D5 é um peão isolado, ele vira um alvo na posição realmente. Torre C5 defende o peão e ataca o cavalo. Cavalo D4, torre então em E8. Cavalo aqui em B3, atacando a torre. Torre volta, torre de C lá para C8. E aqui o lance E3, né? Por que esse lance? Esse lance é importante. Você poderia capturar aqui esse peão agora de D5, mas estaria caindo aqui em E2 depois da troca, né? Por exemplo, dama toma D5, dama toma D5, torre toma D5 e torre toma em E2. As pretas teriam uma torre na 7ª horizontal, já estariam ameaçando aqui o peão de A2 e poderia ser, apesar de continuar sendo uma posição melhor para as brancas, para que oferecer, né, possibilidades melhores aí para as negras, né? Então depois de torre de C8, não imediatamente capturando o peão, mas primeiro com E3. E agora essa estrutura aqui, esse peão, esse importante peão central está defendido, né? A partida segue com dama em A4 e agora sim, dama toma D5. Primeiro aqui com torre C2. Então as pretas, o Alekhine conseguiu aqui a sua torre na 7ª, não é uma posição muito fácil de ser jogada. A torre E2 foi jogada, então propondo aqui a troca de torres, onde a dama estaria defendendo em A2, mas o peão de A2 está caindo aqui de qualquer forma. Pelo menos o Capablanca vai conseguir trocar algumas peças aqui, e quanto mais peças o Capablanca trocar, gente, melhor, porque ele vai simplificando a posição para um final vencedor, tá bom? Então torre toma em A2, foi jogado. A torre toma em A2, dama toma em A2. E agora o cavalo não pode sair, tá cravado, né? Se não tá caindo a dama. Como é que o Capablanca resolve isso? Com o bonito lance aqui, dama C6, deixando o cavalo, mas atacando então a torre. Então é um tempo, né? E dessa forma ele descrava aí o cavalo. Olha que interessante manobra. Torre F8 foi jogado e agora o cavalo vem para uma casa bacana aqui em D4. Posição difícil, né, gente? Porque as pretas têm 2 peões aqui passados, aí conectados aqui nas colunas A e B. No entanto, 2 peças menores aí contra uma torre que não está muito ativa, né? Podem oferecer possibilidades. Esses peões aqui vão poder subir na ala do rei. A ideia, então, a estratégia aqui do Capablanca vai ser criar possibilidades de ataque na ala do rei. Rei H8 foi jogado, bispo em E5, F6, expulsando o bispo daí. Cavalo em E6, olha que legal, o cavalo está protegido, né? Apesar da casa E6 estar atacada, o cavalo está protegido e vem com o tempo aí sobre a torre, né? A torre G8 foi jogado. Olha essa torre, que triste configuração aqui, né? Dessa torre tímida aí em G8, né? E agora sim, o bispo estava atacado, o bispo em D4. H6 foi jogado, dando um respirinho aí para o rei. H4, o Capablanca segue firme na estratégia de criar oportunidades na ala do rei. A dama B1 foi jogado, tentando segurar um pouco aqui essas casas fracas, né? Depois do avanço de H6. A casa G6 ficou fraca. A partida segue aqui com o bonito lance. Aqui, se você também quiser dar pause e encontrar o melhor lance da posição, vale a pena, tá bom? É muito legal aqui como é que o Capablanca vai realmente transformando uma posição vantajosa cada vez numa posição ainda mais vantajosa, né? É muito difícil essa habilidade, né? Aliás, jogar uma partida quando você está vencendo é muito mais difícil de jogar, na minha opinião, de quando você está equilibrado ou de quando você está perdendo ali.
porque quando você está vencendo, é difícil você continuar encontrando os melhores lances, né? Eu não sei, se você pensa diferente, fique à vontade, fique livre, poste aí nos comentários, tá bom? E agora então, o lance jogado, espero que você tenha encontrado, foi o lance cavalo, aqui toma em G7, simplificando mais uma vez a posição para tentar ir para um final vencedor, né? Aqui, claro, vamos dar uma olhada aqui, se você também encontrou o lance do tipo E4, aqui fechando a dama, né? E4 protegido pela dama, aqui também é um excelente lance, tá bom? Parabéns se você encontrou esse lance. Mas cavalo toma G7 aqui, indo para a simplificação, né? Dama G6 foi jogado aqui. Ô, Rafael, volta aí, por quê? Por que não dá para tomar aqui de torre? Dá, mas aí é tudo que o Capablanca quer, né? Simplificar a posição, depois de dama toma em F6, essa torre tá cravada, né? Ameaçando, dama toma aqui G7 em checkmate. As pretas ainda teriam alguma sequência de cheques aqui, com dama E4 cheque, rei F1, dama B1 cheque, rei E2, dama C2 cheque, rei F3, dama D1 cheque, e aqui o rei voltaria para G2, mas com essa manobra as pretas não teriam mais nenhum cheque. A torre aqui em G7 está atacada duas vezes, precisa ser defendida. Lance forçado, dama G4 defendendo, mas aí você pode primeiro tomar aqui em H6, ó. Dama toma em H6 cheque, depois de rei G8. Agora sim capturar a torre. Dama toma G7, dama toma G7, bispo toma G7, rei toma G7. E a gente teria um final onde as brancas teriam 4 peões aqui contra 2. E um final ganho. Tomem cuidado, né? Essa posição, apesar de ser um final ganho, não se pode cometer nenhum erro aqui, tá bom? Por quê, né? As brancas aqui tem que jogar o lance rei F1 ou rei F3, obrigatoriamente. Qualquer outro lance pode levar à derrota. Por exemplo, um lance aqui como E4, as pretas têm o lance A5, e aqui pela regra do quadrado, ó, vamos desenhar o quadrado. Você faz uma diagonal até a casa de promoção e desenha um quadrado, ó. As brancas não conseguem entrar no quadrado de forma alguma, o que significa que esse peão vai ser promovido e vai ser promovido primeiro, tá bom? Nessa situação aqui, as pretas venceriam a partida, então tem que tomar cuidado, né, gente? Aqui o lance, os lances forçados seriam rei F3 ou rei F1, rei F3 mais ativo, né? E agora sim, né? Agora o rei segura os peões. Mas ainda não seria muito fácil, ó. Rei F6, rei E4, rei G6, por exemplo, G4, B5, ó. Vou passando aqui só pra gente ver essa situação aqui, né, ó. Eu vou voltar aqui, ó. Aqui as brancas não podem capturar esse peão, senão esse peão vai ser promovido, né? Aqui as pretas venceriam. Então o rei B4 teria que ser jogado. E agora sim, o rei segurou os dois peões. E esses peões começariam então a avançar. E essa avalanche de peões o rei não segura, tá bom? Então essa seria a estratégia para vencer esse final, tá bom, gente? Então mesmo tendo um final ganho, vencer um final ganho exige técnica, né? Aqui só para ilustrar, eu vou passar os lances rapidamente. Mas a gente vê aí a sequência, que seria uma possível sequência vencedora aqui. Avançando então com os peões de toda forma. Essa posição seria muito interessante, que as pretas estão praticamente afogadas aqui, ó. Né? Depois de, por exemplo, aqui E5, as pretas não podem mais mover o rei. Não tem mais casa para mexer, né? E aí o único lance forçado seria o avanço de peão. E as brancas também têm que tomar cuidado aqui para não capturar esses peões. E aí ter um empate por afogamento, né? Então aqui a ideia vencedora seria realmente avançar esse peão até o checkmate, por exemplo. Essa sequência aqui, as pretas ainda fariam dama, e aí a promoção de dama seria checkmate. Nada simples, né, gente? Então, estudem finais, tá bom? Estudem finais, que realmente é muito importante você estar numa posição de um final como esse que a gente viu aqui depois de rei toma G7, um final vencedor, mas qualquer erro aqui pode ser fatal, tá? De qualquer forma, depois de cavalo toma G7, o Alekhine aqui não vai para a torre toma G7, ele primeiro joga aqui com dama em G6, então H5 atacando a dama, mais uma vez oferecendo a possibilidade aí. Bom, aqui não dá para tomar de dama, senão o bispo toma em F6, vence a dama, né? Estaria cravando a dama aqui. Então a partida segue, a dama está atacada, dama em F7, cavalo aqui em F5 e agora atacando. Olha essa estrutura de peões como ficou fraca, né? Tá atacando em H6, tá atacando em F6. Rei H7 foi jogado, defendendo pelo menos em H6 e tirando o rei dessa terrível diagonal. Aqui do bispo. Dama em E4, ameaçando aqui cheques descobertos, né? Colocando a dama na mesma diagonal aqui do rei. Torre E8 ameaçando a dama. Dama em F4, agora fazendo uma pressão em H6. A gente vê como cada lance aqui do Capablanca, ele vai criando uma ameaça, né? E é assim que ele tem que jogar. Quando ele está com a iniciativa, ele tem a obrigação de fazer lances ameaçadores, para não dar tempo do Alekhine criar alguma possibilidade de contra-ataque. A dama em F8 defendendo em H6.
E agora o lance cavalo D6, atacando aí a torre, torre em E7, bispo também F6, caindo aí mais um peão com ataque aí com o tempo sobre a torre, dama em A8 cheque, E4, esse peão está defendido tanto pelo cavalo quanto pela dama, a torre G7, bispo toma G7, rei toma G7, e agora a posição desmoronando, né? Cavalo aqui em F5 cheque, rei F7 e depois de dama C7, o Alekhine abandonou a partida. Olha que partida sensacional, né? A gente vê que realmente são dois gigantes aí no tabuleiro. A primeira partida a gente teve a vitória do Alekhine, a segunda partida foi empatada e essa é a terceira rodada, a vitória então aqui do Capablanca. Tudo empatado nesse match na terceira rodada. Rafael, por que ele abandonou aqui? Bom, rei E6, simplesmente dama E7 seria checkmate. Rei G8, dama G7 seria checkmate. E aqui rei E8 você pode escolher. Bom, aqui simplesmente dama checkmate. E aqui rei F8 você pode escolher para onde é que você quer empurrar o rei, né? Você pode vir para G7 e empurrar ele para E8 e depois dar o checkmate em E7. Ou você pode vir para E7 e empurrar para G8 e depois dar o checkmate aqui em F8, tá bom? Por exemplo, aqui empurrando o rei e dando checkmate. Tá bom, gente? Bacana, né? Então por isso aí que depois de dama C7 cheque, o Alekhine abandonou a partida. Sensacional, como eu falei, uma das maiores rivalidades aí da história. Ao longo aí da playlist eu vou contando um pouco mais, principalmente no final aí do match, o que acontece após esse match, que é muito interessante. Muita gente comentou que outra grande rivalidade da história é Kasparov e Karpov, né? A gente vai chegar lá na nossa playlist, tá bom? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Muito obrigado pela audiência. Um grande abraço aí para todos vocês e até a próxima, pessoal. Valeu!